Eu vou ficar, então, para o Bacurau de madrugada para falar. Mas vamos lá. Temos, então, agora meu queridíssimo amigo, né, o Carlo Consentino. O título da exposição dele é Direito do Trabalho na Pandemia ou em Pandemia. O Carlo é doutor em Direito, advogado, professor, queridíssimo amigo. Nós estamos muito felizes com o ingresso de todos esses jovens acadêmicos na academia. Realmente deu sangue novo à nossa academia, nós crescemos, nós engrandecemos a nossa instituição. Carlo, a palavra é sua. Maravilha. Me ouvem bem? Ótimo. Boa noite a todos, boa noite, professor Sérgio Torres. Boa noite, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, agradecer à academia pela acolhida. Uma grande honra para mim, eu acho que todos os novos integrantes estão com esse sentimento e quero muito honrar essa expressão aí de reconhecimento de vocês. Não me sinto digno, mas quero honrar essa condição nova de acadêmico. E agradecer também ao nosso presidente, professor Hugo Melo, meu grande amigo, que sempre está apoiando as nossas investidas acadêmicas. Muito bem. O meu tema é, portanto, direito do trabalho na pandemia ou em pandemia. Porque quando a gente começou a pensar sobre essas questões, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, essa pandemia, afinal de contas, ela é a grande questão ou a questão é a própria desestruturação, flexibilização, desregulamentação, essa ameaça que o direito do trabalho vem sofrendo nos últimos anos. Parece que em 200 anos de conquista, de formulação, de estruturação, um novo regime de política global, surge ataques de todos os lados em relação aos direitos sociais. Ricardo Antunes, que já foi muito citado aqui, diz algo interessante. Ele diz que nós vivemos, na verdade, essa ascensão da direita e da ultradireita. Ele entende como sendo um momento em que vivemos de contra-revolução que surge das classes que detêm poder econômico em relação aos movimentos ali do início da década de 2000 ali, Primavera Árabe, aqueles movimentos em que estão relacionados ao que a gente vai discutir hoje aqui, que dizem respeito à utilização já dos novos meios de comunicação e informação no sentido da organização da luta social. Na verdade, é o seguinte, o tema eu nunca consigo falar, faz tempo que eu não consigo mais falar sobre trabalho sem citar Cazuza, que naquela música que ele diz: eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. Por quê? Porque quando a gente olha para o retrovisor, a gente percebe que as estruturas elas vão se renovando, mas é sempre no mesmo sentido, repetindo as mesmas lógicas de dominação de determinadas categorias em relação a outras categorias. Então, se for voltar lá para o início de tudo, o trabalho já compunha o cenário da humanidade, né? Engels diz o seguinte: ele diz que, no livro dele, ele diz que a nossa própria fisiologia, a nossa própria constituição biológica, ela está absolutamente relacionada ao trabalho. O trabalho no sentido de Marx, o trabalho no sentido da transformação da natureza pelo homem. Então, até as nossas mãos, a postura ereta, tudo isso tem a ver com a evolução do homem, obviamente, que estava relacionada à descoberta da linguagem, né? O sedentarismo, a revolução agrícola, quando o homem
ele começa a deixar de ser nômade e cultivar a natureza de forma sedentária. Tudo isso estava relacionado ao trabalho do homem e também relacionado a um ponto que é importante, que é o que a gente discute hoje, que é a questão da técnica, a questão do desenvolvimento tecnológico, né? Porque tecnologia, muitas vezes, a gente acha que é o nosso smartphone mais moderno, mas o conceito de tecnologia não quer dizer exatamente isso. Quer dizer que tem relação com a maneira como o homem ele estabelece, cria técnicas, instrumentos para serem aproveitadas por ele mesmo. Então, a primeira ferramenta que foi criada quando um homem bateu uma pedra na outra, afinou uma pedra de certa forma, já tinha a ver com tecnologia. Mas há um ponto importante, um ponto marcante no que diz respeito ao nosso estudo, o estudo do direito do trabalho, que é determinado no tempo e no espaço. Esse ponto se chama Revolução Industrial. Então, se a gente for fazer uma retrospectiva mais maior, digamos assim, a gente vai para a Revolução Cognitiva, com a descoberta da linguagem do homem. Se a gente vai para a Revolução Agrícola, que diz respeito ao secretarismo, e a Revolução Científica, de 500 anos, quando o homem ele desbrava os mares e, na perspectiva europeia, descobre as Américas, como se a América não existisse antes dos europeus tivessem chegado aqui. Mas o fato é que esse ponto é marcado com o final ali do mercantilismo e o início do capitalismo, e surge um ponto. Como o George Postone diz, o direito do trabalho ele é um fenômeno não transhistórico. Ele não é o trabalho tal como a gente analisa hoje, o trabalho vendido como mercadoria, o trabalho como sinônimo de mercadoria, abstraído do homem, é um conceito que foi estabelecido a partir da instituição do capitalismo. Aí, quando a gente entra nessa fase, pensando, obviamente, que eu estou fazendo uma coisa muito resumida para poder chegar onde eu quero, se é que eu vou chegar. Mas, a partir do momento em que o homem estabelece esse novo modelo de produção, há uma relação direta com o desenvolvimento tecnológico daquele período, que se relaciona também, que está absolutamente ligado a um tema muito importante que todos nós estudamos, mesmo às vezes sem estar entendendo que estamos estudando, que se chama a divisão social do trabalho. Então, o que impulsiona o capitalismo, na verdade, é uma fasezinha anterior, pouco falada, pouco lemos sobre isso, mas é o fenômeno dos cercamentos. Então, na transição do feudalismo para o capitalismo, houve um momento importante, especificamente falando desse tempo histórico na Europa, em que houve essa transição, que é marcada por um momento muito importante, que é o cercamento dos comuns, das áreas comuns que havia nos feudos. Então, os feudos eles eram formados lá, tinham o terreno, o período, o local do senhor de engenho, do senhor feudal, tinha um espaço da agricultura dos camponeses e tinha um espaço que era comum. Mas, em um determinado momento, surgiram leis que tratavam do cercamento dessas áreas comuns. E isso coincide com a primeira fase da Revolução Industrial, do capitalismo inicial, que era a produção de mercadorias através da maquinofatura. E o primeiro ponto que surgiu naquele momento foi o desenvolvimento da indústria têxtil. E aí é que começa a lógica do senhor feudal de não ter mais aquele terreno simplesmente para subsistência, para o trabalho que havia ali, mas sim para extrair valor, para poder ter um uso já da propriedade privada. Ele cerca para dizer, isso aqui agora é meu e agora não vou mais investir em agricultura, eu vou criar aqui a ovelha, porque o que está precisando agora é lã. E aí esse movimento tira o homem do campo, tira o europeu, o camponês do campo, porque precisava-se de menos pessoas naquele período na pecuária para a criação de lã, de ovelhas, do que da própria agricultura. Isso fez com que
houvesse uma migração dessas populações para as grandes cidades que abasteceram a mão de obra da indústria que se desenvolvia então. E aí surge o que Marx já estabeleceu, já tinha vislumbrado naquele período, a seguinte ideia: a desvalorização do trabalho valoriza o capital. Então, caiu muito bem os camponeses chegarem às cidades porque houve uma proliferação, um aumento da mão de obra, da oferta de mão de obra, que fez com que os salários se tornassem cada vez mais baixos. Mas, meu irmão, Carlos, que viagem é essa? Por que tu está falando dessa história? Esse teu tema é justamente o que está acontecendo hoje em dia. É porque eu entendo que nós estamos vivendo um neo-cercamento que é provocado por uma lógica neoliberal de retirar o trabalhador dos seus postos de trabalho e de emprego estáveis, com carteira assinada, com direitos e garantias, e levando eles para uma economia do compartilhamento. Isso faz com que a classe trabalhadora se desvalorize mais e eles chegam ao que professor Tiago e professora Vanessa acabaram de falar. Condições de trabalho que agora estamos discutindo se elas são precárias ou já podemos falar de trabalho escravo, análogo à escravidão. Eu sei que já há um pensamento de vários colegas no sentido de intervenção num sujeito que trabalha 16 horas pedalando com uma bolsa nas costas, no meio da rua, sem nenhum tipo de proteção, no meio dos ônibus, entregando a nossa comida nesse período de pandemia. Então, a história ela se repete. Na verdade, desde que o capitalismo se instituiu, já havia ali movimentos de técnicos, científicos, no sentido de organizar essa mobilização, a divisão social do trabalho. O Taylorismo, o Fordismo, já eram lógicas da administração científica no sentido de fazer o quê? O que Marx disse. Vamos diminuir o tempo de trabalho. Vamos diminuir o tempo de trabalho, porque a gente valoriza o excedente. Então, quanto menos o trabalhador trabalhar, mais a gente valoriza o produto. Então, surge toda a lógica do Taylorismo e do Fordismo no sentido de melhorar, maximizar a produção, fazendo com que ela se torne cada vez mais eficiente e que, por consequência, isso vai fazer com que haja uma diminuição de postos de trabalho, um excedente de mão de obra, e esse ciclo vai se repetindo. A partir se a gente for pensar na Revolução Industrial, costuma-se dividir a Revolução Industrial que nós vivemos em 4 períodos. O primeiro período, a Revolução 1.0, está relacionada à descoberta da máquina a vapor, a automação, a saída da manufatura para a maquinofatura. Isso a gente está pensando no iniciozinho da Revolução Industrial. Depois, quando a gente vai pensar na Revolução 2.0, aí a gente já pensa em Fordismo, em Taylorismo e em maneiras de aumentar essa capacidade de produtividade. A Revolução 3.0 é uma revolução que surge, aí os autores vão variar, mas a partir dos anos 50, que é o que nós costumamos chamar de revolução informacional. A descoberta, o desenvolvimento do computador, o homem chega à Lua e começa esse processo pós-guerra que nos levou a o que a gente costuma chamar de globalização, na verdade. Então, tudo isso fez com que mudou, mais uma vez, a morfologia do trabalho, o modelo de divisão do trabalho. Ok, isso não dá para falar tudo, obviamente, mas aí, nesse momento histórico, inicia o que a gente chama também de capitalismo financeiro, onde quem tem dinheiro gera mais dinheiro. Então, o sujeito, em vez ele tem 10 milhões de reais no banco, ele prefere
investir na bolsa e ganhar dinheiro com o próprio dinheiro do que abrir uma empresa, empregar gente e ter algum tipo de risco. Então, tem muita coisa aí em comum. Aí tem o consenso de Washington, Margaret Thatcher, Ronald Reagan e vamos embora. Aí, quando chega nos tempos de hoje, o que se estabelece é um novo período, que é o que a gente chama de Revolução 4.0. Essa Revolução 4.0, alguns autores vão dizer que é a continuação da 3.0, porque a gente está vivendo na era do computador e tudo isso, mas outros autores vão dizer que é algo, palavra da moda, disruptivo, que muda completamente o estabelecimento das relações interpessoais e o estreitamento cada vez maior do que a gente chama de aldeia global. E o que acontece nesse momento? Movimentos se repetem. Então, será que, como o professor Everaldo Gaspar sempre cita, será que o hacker ativista de hoje é o ludista de ontem? Isso é uma questão que a gente sempre discute. Não adianta ficar querendo destruir o Uber, ou a máquina, ou o computador. Muito pelo contrário, graças à tecnologia estamos aqui, né? Então, a gente não ia poder estar trocando esse conhecimento. A tecnologia ela é muito boa, a questão é como ela é utilizada. As ideias surgem. Seu microfone, Carlos, seu microfone está desabilitado. Faz tempo? Agora. Faz tempo eu falei muito sem ouvir? Uns 30 segundos. 30 segundos para acabar ou só para que deu errado? Bem, estava desabilitado durante 30 segundos, você tem uns 3 minutos para acabar. Eita, então vamos correr. Então, veja só, nesse momento que nós vivemos agora, o que se repetem cenários que vimos no passado. Na verdade, o que a gente está vendo é um grupo, um contingente de trabalhadores que estão sendo cercados à precarização, a trabalhos análogos à escravidão, porque o modelo contemporâneo de divisão do trabalho ele está se modificando e chegando ao que a gente já chamou aqui, e Vanessa falou muito bem, sobre economia do compartilhamento. A economia do compartilhamento era uma boa intenção também, eu estava falando da terceirização. A ideia era juntar trabalhadores especializados em determinadas áreas para efetuarem serviços especializados. Tinha uma lógica interessante por trás. Quando surge a ideia do compartilhamento, também todo mundo comemorou, rapaz, que negócio bom. A gente vai poder compartilhar informação, vai poder compartilhar trabalho. Eu vou escrever um artigo científico com o professor Sérgio, não preciso nem ir na casa dele. Eu posso fazer com um sujeito na China, na Europa, onde for. Vamos compartilhar, vamos fazer carona. Então, a gente cria um aplicativo e as pessoas podem dar carona umas para as outras, quem está indo para o mesmo lugar, a gente diminui o trânsito, isso é bom ambientalmente. Havia ideias nesse sentido. Mas aí o que acontece? Mais uma vez, a lógica da exploração da força de trabalho surge. Como ocorreu nos anos 60, onde o capitalismo se apropriou da estética punk e começou a vender calça rasgada, fazendo dinheiro com o que era absolutamente contrário aos ideais. Agora surge uma ideia de se utilizar um novo modelo de divisão do trabalho perverso. Perverso porque organiza o trabalho retirando do empregado os direitos sociais que nós conquistamos nos últimos 200 anos. É o que a gente tem denunciado, um ataque ao que a gente chama da autonomia do direito do trabalho. É aquele assunto que o estudante de direito vai estudar na primeira aula ou na segunda aula do curso de Direito do Trabalho 1 na faculdade. A autonomia do direito do trabalho está ameaçada. Ela está ameaçada porque existe um processo de civilização do direito civil, das relações de trabalho. Então, a empresa que trabalha com a economia do compartilhamento, ela diz que, na verdade, ela não faz um contrato de trabalho, ela tem uma relação do direito civil com aqueles motoristas que trabalham para ela. Então, uma empresa como o Uber, que vale, a última vez que eu olhei, 80 bilhões de dólares, que tem
11 mil funcionários e 2 milhões de motoristas, e não se responsabiliza por eles. Então, é um modelo de divisão do trabalho contemporâneo mais perverso do que todos os outros, que alguns autores vão chamar de neo-taylorismo ou neo-toyotismo, que é essa lógica contemporânea de fazer o sujeito trabalhar mais ainda, e o que é pior, não dá tempo de falar tudo, meu tempo já deve ter esgotado, mas com uma pressão de marketing em cima das pessoas, que faz com que elas, muitas vezes, estejam em semi-escravidão, se achando, jurando que são autônomos, que são donos do próprio nariz. Como diz a propaganda do Santander, troque a sua azulzinha por sua vermelhinha. Troque sua carteira de trabalho por uma maquineta de cartão de crédito, porque agora você vai fazer o cara passar o cartão para você diretamente, como se isso trouxesse para ele algum tipo de garantia ou fosse algum tipo de vantagem. É outro assunto que a gente poderia passar um tempo falando sobre a captura da subjetividade na pós-modernidade, no mundo contemporâneo, onde as pessoas são exploradas e nem sequer têm consciência. Mas, para encerrar, essa história não acaba aqui. Porque da mesma forma em que, naquele momento, no movimento dos cercamentos, até os camponeses, os trabalhadores chegarem às grandes cidades europeias, a Manchester, a Londres, a Birmingham, e se instalarem e levarem um tempo para tomar consciência do que estava acontecendo e começaram os movimentos sociais que geraram o direito do trabalho, da mesma forma que isso ocorreu no passado, isso vai ocorrer agora, não tem saída. Por quê? Porque não vai dar para a gente manter a sociedade do jeito que a gente está mantendo, com esse tipo de relação de trabalho e com o que está sendo feito com essas pessoas, sem que elas se percebam, caiam a ficha, e já está caindo. Então, a gente já tem uma greve marcada dos trabalhadores de aplicativo. Desculpe, já temos movimentos que eclodem desde Seattle, desde a Primavera Árabe. Há movimentos no mundo inteiro, agora recentemente, estão juntando com a luta racial. Existe uma insatisfação aí no ar, e essa bomba vai explodir em algum momento. Ontem, eu vou encerrar agora, eu juro. Ontem, o professor Adelmi, meu amigo, estava falando sobre fazendo a relação com a renda universal. Talvez seja a saída, porque, veja, não vai dar para gerar emprego, carteira assinada, para esse contingente de trabalhador, porque cada vez mais a tecnologia faz mais produtividade, ela é capaz de ter uma maior produtividade utilizando-se de menos trabalho humano. Sobre isso, sobre o fim do trabalho, que eu não acredito, desculpe de novo, eu deixo para o debate se eu tiver oportunidade. Eu acho que eu já passei do tempo, não foi, professor? Foi mal. Encerro por aqui. Ok, não, mas compreensível. Excelente exposição, Carlos, excelente mesmo. Nós já passamos das 21h15. Eu não sei se meu líder, Hugo Melo, está presente aqui para poder, então, definir se nós temos condições de debate ou se podemos já passar diretamente para o próximo módulo, já que temos ainda 2 exposições para fazer. Tá desabilitado, Hugo. Hugo, está desabilitado o seu microfone. Talvez 3 minutos para cada expositor, para um fechamento, até 3 minutos, últimas reflexões. Ok, tá bom. Então, vamos verificar se a Vanessa está presente. Estou vendo o Tiago e o Carlos. A Vanessa está mesmo. Então, pronto, então 3 minutos cada um para fazer um fecho, é isso? Pronto, ok, Hugo. Então, nossa querida Vanessa, por favor, seu fechamento, suas palavras finais nesse bloco. 3 minutinhos, então, só para fazer uma conclusão. Eu queria pegar esse tema aí que Carlos também terminou falando sobre ele, que eu acho bem interessante, a partir, inclusive, da exposição de Adelmi ontem, que foi importantíssimo falar de renda garantida, renda universal garantida. Esse discurso que se propaga de que vai haver substituição dos trabalhadores por robôs.
né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado também com esse discurso, porque ele interessa também ao neoliberalismo. Né? É aquela coisa, olha, você vai ser substituído, se adapte, aceite as coisas como são, aceite qualquer migalha, porque você vai ser substituído. Então, tem uma coisa por trás desse discurso da tecnologia que é muito séria. Eu não acredito na substituição do trabalhador pelo robô. O meu filho, eu acho que não acreditam nisso. Acho que, claro, que vai haver, sim, substituição, vão desaparecer funções, como sempre ocorreu a vida toda, máquina substituindo o trabalhador, mas outras funções vão aparecer, né? Quantas funções a gente se recorda que desapareceram, quantas atividades e outras surgiram. O problema hoje é a precarização, é que essas funções que estão surgindo, inteligência artificial, para uma máquina de inteligência artificial funcionar, você tem o trabalho explorado de todos nós, inclusive a gente quando utiliza aquele reCAPTCHA, né, a gente vai escolher ali, selecionar as placas do reCAPTCHA, a gente está ajudando a definir padrões, mapas a partir daquilo ali. Então, está sendo explorado o trabalho humano das mais diversas formas, não é que ele está desaparecendo. E se imagina, a Uber vai trocar toda a frota por carro autônomo. Minha gente, até do ponto de vista econômico, a Uber tem 600 mil carros no Brasil. Um carro popular com 4 portas é 50 mil. Se ela for trocar todos os carros, vamos supor que troque metade, porque cada carro passa 12 horas aí trabalhando, né? Então, a gente podia pensar em metade, dá 300 mil carros. Ela ia gastar 1,5 bilhão só no Brasil trocando carro. É muito mais fácil ela contratar um trabalhador que tenha carro e explorar as últimas esse trabalhador. Então, a gente tem que, eu tenho muita preocupação com esse discurso que a gente repete, né? Que facilita essa exploração, essa subserviência. E aí eu me lembro muito das palavras de meu amigo Rodrigo Carelli, que ele diz o seguinte: a gente tem que ensinar o trabalhador a cantar Conan do Reis. Eu não vou me adaptar, não vou me adaptar. Então, eu acho que é isso, a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso também, e são muitas preocupações que giram em torno desse tema, das tecnologias, e que está dentro desse contexto do neoliberalismo, do ultraneoliberalismo, da superexploração, do privilégio da servidão, que Ricardo Antunes retrata também. É isso. Ok, ótimas constatações, então, e registros. Vanessa, vamos passar logo, então, para o nosso querido Tiago. Tiago, seu fechamento de 3 minutinhos. Maravilha. Bom, eu fiz uma provocação, na verdade, aqui com o meu tema, né? Eu, de fato, não tenho resposta para a pergunta que eu deixei no ar, mas eu acredito, sinceramente, que uma parte, pelo menos, desses trabalhadores está submetida, sim, a situações que se caracterizam como escravidão contemporânea, atualmente. Mas eu não acho que nem mesmo o Ministério Público do Trabalho e tampouco o Judiciário Trabalhista estejam preparados para um resgate de um trabalhador uberizado no momento atual. E eu acho que isso também decorre do que o Carlos pontuou, que é essa psicologia perversa, essa falsa sensação de que não são trabalhadores, mas que são autônomos. E essa psicologia perversa decorre exatamente de uma ideologia que impediria a adesão desse trabalhador e dos seus pares àquele resgate promovido por uma instituição pública. Essa ideologia, eu abro um parênteses aqui, o que é o capitalismo? O capitalismo é, obviamente, um sistema de produção, mas é mais do que um sistema de produção, é um formato de sociabilidade. Nós nos relacionamos, nós nos organizamos e estruturamos em sociedade a partir da troca de mercadorias, mas além de um sistema de produção e de um formato de sociabilidade, o capitalismo é também uma ideologia que prega a competição, a concorrência como uma forma de, em tese, se chegar a um avanço social, né? E essa ideologia ela tem várias ramificações, e uma dessas ramificações atuais é exatamente essa psicologia perversa de que o trabalhador não seria um trabalhador, de que ele é um colaborador, ele é, na verdade, um autônomo, que ele pode fazer o seu tempo de trabalho, que ele pode ganhar remuneração a depender única e exclusivamente das suas
possibilidades, das suas energias. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante a ser trabalhado no contexto atual para que, no futuro, breve, quem sabe, a gente possa viabilizar a resposta estatal como ela deve ser feita, que é através de um resgate de determinados trabalhadores que estão submetidos, sim, à escravidão contemporânea. Ok, Tiago, excelente também suas constatações, suas conclusões. Passamos direto, então, para o Carlo. Carlo, meu querido, 3 minutinhos, então, para fazer um fechamento. Tô tentando... Liberei o áudio, chegou aí, não foi? Okay. Pronto, agora tá. Beleza. Pegando o gancho no que está sendo dito aqui no final, eu acho que é importante isso. Eu me lembro, professor Sérgio Torres, estava na minha banca de mestrado e de doutorado, tive essa grande honra, e na minha banca de mestrado, o professor Sérgio Torres me disse, uma das perguntas que ele me fez foi: Carlos, o trabalho vai acabar? Ele me fez essa pergunta, porque já estudava isso desde 97, tem artigo publicado sobre isso. Então, eu acho também, concordo com Vanessa, e também acho que é o pensamento do professor Sérgio, o trabalho não vai acabar. Quando a gente estava falando lá do início da Revolução Industrial, na transição da manufatura para a maquinofatura, tinha tecelão e tem tecelão até hoje. Então, óbvio que o trabalho humano não vai deixar de existir. Mas não podemos negar que, ao analisar a curva da produtividade e da geração de empregos, há realmente aí um descompasso. E aí, isso é um problema que se estabelece, que não pode ser encarado, como a professora Vanessa falou, na perspectiva do se adapte, porque isso é uma maneira também de tumultuar o juízo do povo, o povo achar que está tudo lascado mesmo e aceitar qualquer tipo de atividade para subsistir. Porque, veja bem, a gente está falando aqui de fim de emprego, de tecnologia, de tudo isso, e, ao mesmo tempo, a gente está falando de exploração, hiperexploração, superexploração. Não lhe parece um desajuste, um paradoxo? Qual é a questão aqui, afinal? A tecnologia está avançando e está tendo superexploração? Como assim? A questão é a seguinte, é porque a gente tem que separar também, quando a gente fala de tecnologia e trabalho, que é o seguinte: tem um sujeito que é o infoproletário, no sentido de Ricardo Antunes, da professora Ursula Usch, que estabeleceu esse termo na língua inglesa ainda, que diz respeito ao novo trabalhador que é explorado através das novas tecnologias. É o operador de telemarketing, é o entregador do Uber, ele é um infoproletário, porque o que não ocorreu até agora, que é o grande desafio de se saber, é como vai ser, será que nesse momento o trabalho humano será dispensado mesmo? Porque eu tenho um livro aqui em casa de sindicalismo dos anos 60 que o cara está dizendo: a automação lascou, está lá escrito. Mas não acabou. Não acabou, porque não existe mais datilógrafo. Mas a categoria profissional que emprega a maior quantidade de jovens brasileiros é o operador telemarketing, que surgiu há 30 anos, talvez. Então, a tecnologia, ela rouba empregos, mas, ao mesmo tempo, ela gera novas possibilidades. E, até esse momento, o cenário indica que o trabalho humano ainda é a força. Ainda é. E aí, eu também não tenho resposta para tudo, mas esse é o cenário que se desenha e que a gente tem que tomar cuidado para não cair em pegadinha, como a professora Vanessa bem ressaltou. Encerrei. Ok, então. Excelente, Carlos. Com isso, Hugo, nós fechamos com chave de ouro, então, a apresentação desses 3 jovens